estamos fechando essa primeira temporada do Comunidade Plus. Nosso último tema, finalmente chegamos, olha, terminamos bem, foi um momentos assim bem especiais, mas tema final aqui que eu acho que vai dar um pano para manga, uma boa discussão. Vamos embora ver. Vamos ouvir o que o jovem tem que perguntar para a gente aqui. E aí, pastor, eu tô com uma dúvida aqui. Deus quer que os cristãos tenham dinheiro? A prosperidade é aceitável para o cristão? Olha, quando eu entrei para o ministério, não assinei nenhum atestado de pobreza, não. Rapaz, não pode ter dívida, rapaz. Dê o seu dinheiro, então. É que você não quer? Você tá doido? Eu fico pensando assim, né? Você recebeu a bênção? Você tem que compartilhar a bênção. Eu creio que Deus colocou algumas coisas em nossas mãos para a gente compartilhar. Né? Então não há pecado nenhum nisso, porém você tem que entender que você é um canal de bênção. Você tem que compartilhar aquilo que você recebeu. Né? Tem uma questão que o Paulo deixa bem claro, né? O amor ao dinheiro é que é a grande preocupação. Porque nós temos um coração ganancioso. Então, se a gente não controlar, nosso coração é que vai deixar o dinheiro se tornar um senhor na nossa vida. Mas quanta gente de posses a gente conhece, gente que tem condições, inclusive na Bíblia, que foram servos de Deus, que serviram, foram uma bênção onde passaram. Sim. Então, o dinheiro pode ser, sim, uma bênção na vida da pessoa, se a pessoa souber usar adequadamente. Sabe o que eu fico pensando? É que se a pessoa recebe, né, um valor considerável e aquilo ali é para ela uma bênção também, claro, mas essa ganância me faz lembrar do que aconteceu lá em Atos 5, né? Ananias e Safira, porque você acabou tendo tanto amor pela riqueza, pelo dinheiro, pelas posses, por aquilo que o mundo hoje influencia que você tenha, e isso te levou a fazer outras coisas. Então, pensa bem, né? Você recebe algo que deveria ser positivo, né? Porque os bens materiais também podem ser usados aí para ser fonte de bênção, mas o que eu percebo é que quando essa ganância ela passa a tomar conta do coração, outras coisas começam também a ocupar o seu coração. Aí vem a mentira, né? Aí vem as vaidades, vem o orgulho, a falta de compaixão. Então, olha como uma coisa que você se apega, a gente falou desse tema aí em algum episódio atrás, mas como você se apega tanto a uma coisa e acaba deixando que outras fluam, né, como deveria ser, como bênção. E assim, eu estou pensando no que você falou, Robson. Eu acho que também uma outra história da Bíblia que pode ajudar a gente é a do jovem rico. Eu acho que é a história mais trágica, porque é um jovem anônimo. Ele não tem nome, porque o que definia ele era a riqueza. Acaba que, no final, como Jesus falou, que é onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, é o grande perigo do cristão. A gente deixa de ser o Felipe para ser o jovem rico. Você deixa de ser o Robson para ser o jovem torcedor do Fluminense. E aí a gente começa a deixar com que outras pessoas vão nos definindo, criando a nossa identidade. Então, hoje, acho que o dilema não é só sobre dinheiro, sabe, Vene? É quando as pessoas olham para mim e aí já não sou a identidade do cristão, que é o que a gente tem que ter, mas o jovem com ideologia tal, o jovem com riqueza tal, e acaba que isso, em vez de engrandecer, nos apequena e nos torna anônimos. Vocês não acham que, às vezes, o pobre ele acaba sendo mais ganancioso, muitas vezes, do que o rico? Não corre o risco disso? O pobre que não tem nada, quer tudo, corre atrás de qualquer jeito, de qualquer maneira, e o rico já tem. Então, de repente, se ele tem um coração convertido, ele consegue administrar melhor seus bens, não se tornar servo, escravo do dinheiro, e o pobre na corrida atrás, sei lá, veio uma ideia aqui, eu queria ver a opinião de vocês. Assim, eu acredito que você vai ter o rico ganancioso e o pobre ganancioso. Né? E você vai ter o rico preguiçoso e o pobre preguiçoso, e o rico abnegado, né? E o pobre abnegado. A questão é quando a nossa identidade ela se perde. Né? A gente não é no ser, mas é no ter as coisas. Então, assim, de um lado, a grande tragédia é que, se por um lado o que a gente pode chamar no pobre de inveja, no rico a gente chama de ganância. Então, assim, ela sempre se manifesta de alguma coisa, ou no acúmulo, ou eu não posso ter, sim, então ninguém vai ter, que também, às vezes, é uma outra questão também, né? O perigo aí que eu vejo é, assim, que às vezes, seja rico ou pobre,
eles se apegam tanto a essas coisas, né, a riqueza, dá tanto valor e colocam isso tanto em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo, na sequência do verso, ele diz assim, esfriaram a fé se esfriou. Então, veja, tem tudo para ser diferente, mas as pessoas deixam aquilo tomar o lugar onde que Jesus deveria estar habitando, né? Onde Deus deveria tomar o primeiro lugar. Exatamente. Ao Senhor. A filosofia diz assim, penso, logo existo. Hoje, o materialismo diz assim, tenho, logo eu existo. A gente avalia alguém, a identidade da pessoa, por aquilo que ela possui. E assim, eu acho que a grande questão é a gente não perder o foco. Eu tenho uma jovem que a gente conheceu, Venê, lá em Belo Horizonte, Gisele, uma das jovens mais cristãs que eu conheci. Ela fazia doutorado, ela estava se preparando para casar, ela ia morar na França. E essa uma agenda super corrida, mas em todo o tempo, missionária, Caleb, ativa na igreja. Ela conseguiu ter o equilíbrio que o cristão tem. Ela conseguiu correr atrás das coisas, mas ela não deixou que as coisas se tornassem a dona dela, entendeu? Então, me dói às vezes, sabe, a gente que é líder de jovens há um bom tempo, fulano não pode ter um cargo porque está na faculdade, não pode estar na igreja pregando porque tem que correr atrás. Opa, acho que é um sinal de alerta. Quando a gente começa a deixar as coisas de Deus de lado, nosso coração já tem outro desvio. Ainda mais que a pessoa às vezes pede oração para ter um namorado e aí o namorado acaba sendo um impedimento para a fé. Exato. Pede a oração para poder entrar na faculdade e a faculdade se torna um impedimento para desenvolver a fé. E essas coisas. Então aí o coração dividido é a grande questão. Né? Terra de ninguém. Eu acho que é nessa hora aí, quando você perde o amor pelas coisas espirituais, que aí você está adorando aquele versículo, você não tem como se adorar a dois senhores. Né? Que você já colocou um principal no coração. E aí agora como é que você vai ter espaço para... Então, quando você deixa de buscar as coisas que tem a ver com Deus, com aquilo que é espiritual também, eu acho que aí você já perdeu, né? Quando afeta a conduta, eu penso assim, quando afeta a sua conduta, naquilo que você está acreditando, naquilo que você deixa ocupar em primeiro lugar. Agora, o dinheiro em si não é um mal. Não. Ele pode ser realmente uma fonte de bênçãos para a gente, se a gente usar adequadamente. Eu acho que para a gente fechar até o nosso bate-papo, e pensando até no trimestre, tem uma frase de John Wesley, né, que fala o seguinte, ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder e doe tudo que puder. Pronto. Fechou e fechou com chave de ouro. Fechou bonito, isso aí. amigo. Fechou bonito. Muito bom. Terminamos agora a nossa...